As primeiras mansões. Oração pela autocompreensão diante de Deus. Parte 1. A beleza e dignidade da alma. Hoje, enquanto pedi ao Senhor que falasse através de mim, não consegui pensar em nada a dizer e não tinha ideia de como poderia cumprir a obrigação a mim imposta por meio de minha obediência. Veio-me então à mente aquilo que deveria falar e colocar no papel a fim de ter uma base sobre a qual construir. Ocorreu-me o pensamento de que cada alma nossa é como um castelo feito inteiramente de um diamante ou ao menos de um cristal muito claro. Nele há muitos aposentos, assim como no céu há muitas habitações. João, capítulo 14, versículo 2. Ao refletir cuidadosamente sobre isso, irmãs, percebemos que a alma do justo nada mais é do que um paraíso. Nela Deus nos lembra que ele se alegra. Provérbios 8:31. Se ele é um rei tão poderoso, tão sábio, tão santo e tão cheio de bondade, como você acha que deve ser um aposento com o qual ele se deleita? Nada pode ser comparável à grandeza ou à beleza e à capacidade da alma. Este é um mistério que mesmo o intelecto mais aguçado não pode compreender, assim como não consegue compreender a Deus, mas ele mesmo nos diz que nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Bem, então se isso é verdade, não há razão para nos desgastarmos tentando entender a beleza desse castelo. Embora ele não seja nada além de criação sua, e há uma enorme diferença entre ele como há entre Deus o Criador e qualquer criatura, o simples fato de Sua Majestade dizer que o fez à sua imagem significa que dificilmente podemos formar qualquer concepção definitiva da sublime dignidade e beleza da alma. É muito ruim e realmente lamentável que, através de nossa própria transgressão, não compreendamos a nós mesmas ou saibamos quem somos de fato. No entanto, não acharíamos realmente absurdo se alguém fosse tão ignorante que, ao ser inquirido sobre quem era, respondesse que não tinha ideia de quem ele, ou seu pai ou sua mãe era, ou em que país nascera? Se isso é absurdamente estúpido, nosso estado não será muito pior se não tentarmos descobrir quem somos ou soubermos apenas vagamente que estamos vivendo neste corpo. Nós somente supomos que, porque nossa fé assim nos diz, possuímos nossa alma, mas não temos verdadeiramente como saber se isso é verdade. Raramente consideramos qual a qualidade de nossa vida interior, ou quem habita ali, ou quão preciosa ela realmente é. Como consequência, fazemos pouco esforço para preservar a beleza da alma. Ao contrário, todo o nosso interesse está concentrado naquilo que é externo, como em um diamante em estado bruto ou nos muros exteriores do castelo. Isso significa dizer que nos concentramos em nosso corpo. Bem, imaginemos então que esse castelo, minha alma, tem muitas mansões. Algumas estão acima, outras embaixo, outras ao lado. Mas no centro está a habitação principal, onde ocorrem as trocas mais íntimas entre Deus e a alma. É necessário que vocês tenham esta comparação em mente, pois talvez Deus queira usá-la para lhes demonstrar parte dos favores que ele se alegra em conceder às almas, bem como notar a diferença entre eles. Mas estou certa de que se alguém acha que será prejudicado por crer que Deus concede esses favores, essa pessoa está muito necessitada de humildade e de amor por seu semelhante. Como podemos evitar a alegria de saber que Deus concede esses favores a um irmão nosso quando observamos que isso não o impede de conceder o mesmo a nós? Sua Majestade às vezes os concede somente para mostrá-los, como disse acerca do homem cego a quem restaurou a vista, João 9:3. Ele concede esses favores, portanto, não porque aqueles que os recebem são mais santos do que aqueles que não os recebem, mas para que a sua grandeza possa ser manifestada. Observamos isto no caso do apóstolo Paulo e de Maria Madalena. Assim, podemos louvá-lo em suas criaturas. Alguns podem dizer, essas coisas parecem impossíveis, portanto, não é bom escandalizar os fracos. Minha resposta é que crer nessas maravilhas tem menos prejuízo do que se privar de fazer o bem àqueles a quem Deus as concede. A consequência será estar mais estimulada a amar aquele que mostra tamanha misericórdia e cujo poder e majestade são tão grandes.
Qualquer que seja o caso, não creio estar falando a alguém que corra esse perigo, porque todos sabem e creem que Deus nos dá ainda maiores evidências do seu amor. Mas se alguma de vocês não crê nele, nunca o encontrará em sua própria experiência, pois nosso Senhor tem um enorme desejo de que as suas obras não sejam limitadas. Assim, irmãs, nunca permitam que isso aconteça a nenhuma de vocês. Voltemos ao nosso belo e agradável castelo. Temos agora de examinar como iremos entrar nele. Pode parecer que o que estou dizendo é ridículo, porque se esse castelo é a alma, é óbvio não haver necessidade de entrar nele, uma vez que a alma é o próprio castelo. Isso é tão ridículo quanto dizer a uma pessoa para ir a determinado aposento se ela já está nele. No entanto, vocês devem compreender que há uma grande diferença entre um aposento e outro. Muitas almas habitam perto dos muros do castelo, a saber, onde estão os guardas, e, no entanto, não se interessam em se deslocar mais para dentro dele, nem desejam saber aquilo que está dentro desse precioso palácio, nem quem mora nele, nem que aposentos ele possui. Vocês devem ter ouvido ou lido em muitos livros de devoção que uma alma é aconselhada a entrar dentro de si mesma. É exatamente isso que estou dizendo aqui. Um homem muito instruído certa vez me disse que as almas que não exercitam a oração são como um corpo que está paralisado ou aleijado. Embora tenha mãos e pés, não pode usá-los. Do mesmo modo, há algumas almas que estão tão fracas e tão envolvidas com questões externas que não têm ideia de como conseguir entrar dentro de si mesmas. Na verdade, ficaram tão acostumadas a lidar com os insetos e vermes que estão nos muros que cercam o castelo, que se tornaram quase como eles. Embora tenham recebido uma natureza tão ricamente dotada que sejam capazes de manter comunicação com o próprio Deus, no entanto, não encontram remédio para si. Assim como a esposa de Ló, que olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, essas almas que não lutam para compreender e melhorar sua condição de penúria serão do mesmo modo transformadas em colunas de sal. Gênesis 19, 26. Conforme entendo, a porta de entrada desse castelo é a oração e a meditação. Estou falando tanto da oração silenciosa quanto da vocal. Pois se uma pessoa não pensa a quem está se dirigindo e naquilo que está pedindo, eu não posso crer verdadeiramente que esteja orando. Pode estar movendo os lábios constantemente, mas isto é tudo. Na verdade, é possível às vezes orar sem dar ouvido a essas coisas, mas isso somente porque foram pensadas previamente. Se um homem tem o hábito de falar com a majestade de Deus, como se estivesse falando com um escravo seu, ou profere vãs repetições e nunca pondera e pensa se está se expressando apropriadamente, então ele não ora. Que Deus não permita que jamais cristão algum fale com ele desse modo. Minhas irmãs, espero em Deus que nenhuma de vocês haja assim, pois estamos acostumadas aqui a conversar sobre assuntos da alma. Essa é uma boa maneira de evitar cair em práticas assim tão abomináveis. Pensemos naqueles que por fim entrarão no castelo. No momento estão muito absorvidos por questões terrenas. Suas intenções são boas. Às vezes, embora não com tanta frequência, eles se comprometem com Nosso Senhor, mas pensam sem nenhum zelo sobre o estado de sua alma. Estão cheios de milhares de preocupações. E assim oram somente algumas poucas vezes no mês. Via de regra, estão pensando o tempo todo em seus afazeres terrenos, pois estão muito ligados a eles. Somos lembradas de que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Eles às vezes colocam essas coisas de lado, e a compreensão e a consciência de que não estão progredindo espiritualmente a fim de chegar à porta ganham importância. Essas pessoas ao menos entram nos primeiros aposentos que são inferiores, mas há tantos répteis atravessados no caminho que elas são impedidas de ver as belezas do castelo e de encontrar o silêncio interior. Sentem que fizeram o suficiente simplesmente por terem entrado. Agora, minhas filhas, vocês podem pensar que por causa da bondade do Senhor não são como um desses e que aquilo que estou dizendo é irrelevante.
Mas tenham paciência, pois não há outro modo de explicar-lhes algumas das ideias que tenho tido sobre as questões interiores que dizem respeito à oração. Explicar-lhes aquilo que eu gostaria de dizer é muito difícil, a menos que tenham tido essa mesma experiência pessoal. Mas qualquer um que tenha tido uma experiência semelhante, como vocês poderão ver, não conseguirá evitar falar nesses assuntos.